liturgia do 32º domingo do tempo comum fala-nos do verdadeiro culto, do culto que agrada a Deus, mais do que rituais litúrgicos, solenes e majestosos. Deus espera de nós uma atitude permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade para os seus projetos, de escuta atenta das suas indicações, de generosidade, de partilha, de solidariedade para com os nossos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma viúva pobre, certa, que apesar da sua pobreza e necessidade, ouviu o apelo de Deus e repartiu os poucos alimentos que lhe restavam, com o projeto Elias. A história dessa mulher garante-nos que a generosidade, a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são geradoras de vida abundante. Do seu punhado de farinha, a viúva fez um pãozinho e trouxe-o a Elias. Frequentes vezes, a palavra de Deus apresenta o contraste entre a opulência e a pobreza, entre a ostentação e a simplicidade, para nos compreender que os humildes e os simples, que a Sagrada Escritura chama os pobres, têm o primeiro lugar aos olhos de Deus. Nesta leitura, vemos como foi uma pobre viúva que soube acolher o profeta de Deus e como por isso foi recompensada com dons abundantes. Ensinamento semelhante ao que ouviremos no Evangelho. A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, cumprindo o projeto do Pai. Ele deu aquilo que tinha de mais precioso, a sua própria vida. Mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o dom perfeito que Deus quer e espera de cada um dos seus filhos. A entrega de nós próprios para que o seu projeto para o mundo e para o homem se concretize. Cristo ofereceu-se uma só vez para tomar sobre si os pecados de muitos. O sacrifício de Cristo, oferecido por ele sobre a cruz, é o momento culminante de toda a vida de Jesus e até da história e de toda a humanidade. Oferecendo-se em sacrifício ao Pai, ele abriu o caminho junto de Deus. Primeiro para ele mesmo, como homem que também era, e em si e consigo, para todos os que ele se entregam e lhe obedecem, como ele obedeceu ao Pai. Em Cristo, todos podem encontrar o caminho e a porta para Deus. O Evangelho convida-nos a ver, pelos olhos de Jesus, duas formas diferentes de dar culto a Deus. De um lado estão os escribas, homens modelo de uma religião solene e formal, mas também vazia, hipócrita, teatral, fomentadora da exploração dos mais pobres, usada para fins egoístas, de promoção pessoal. Do outro lado está uma viúva, pobre e humilde, mas que tem um coração generoso, que confia plenamente em Deus, que aceita viver num despojamento total de si próprio para dar tudo a Deus. Jesus propõe-na aos discípulos que estão com ele no átrio do templo como modelo do culto que devem prestar a Deus. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Como a viúva de que falava a primeira leitura, também esta outra viúva, a que se refere agora o Evangelho,
amou mais a palavra de Deus do que os seus poucos bens, que eram, na verdade, os únicos e bem pequenos. Mas por isso mesmo, a sua ação foi de maior alcance e mais meritória do que as grandes dádivas, do que muitos possuíam. Gesto bem pequeno, portador de uma grande lição, porque inspirado por um grande amor. Por o exposto, louvamos-te, Pai, porque na viúva, pobre e generosa, Cristo mostrou-nos um exemplo vivo da religião verdadeira, modelo de adoração e a entrega que ele praticou e tudo preferes. As nossas calculadoras não coincidem com a tua matemática, Senhor, porque onde nós somamos quantidade, tu multiplicas qualidade. Ensina-nos a conjugar os verbos dar e partilhar, para entregar aos outros amor e acolhimento, respeito e sorrisos, amizade e tempo, compreensão e felicidade, alegria, vida e pão. Dá-nos, Senhor, uma fé que nos leva ao desprendimento e à autodoação e concede-nos a generosidade dos pobres para que nos entreguemos por inteiro a Ti e aos irmãos. Amém. Amém. Chega até vós, Senhor, a minha oração. Inclinai o ouvido ao meu clamor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que reuniu no amor de Cristo. Encontramos-nos no 32º domingo do tempo comum e hoje, especialmente em agradecimento a recomeçarmos por uma ausência, por necessidade de algum tempo da comunidade, encontramos-nos hoje e Nosso Senhor abençoou-nos, de facto, com novos elementos, e isto é uma graça profunda. Se calhar, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, mas muito mais, porque a Nossa Senhora da Aparecida, porque agora também já sou brasileiro e nacionalidade, a graça de me ter concedido em oração estas coisas todas. E eu, à comunidade, bem-aja, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já falámos, vamos pensar que a nossa vida é cometida ou acometida claramente por faltas, muitas vezes intencionais, outras vezes não intencionais. E devemos, por isso, reconciliarmos-nos com os irmãos para chegarmos até Deus, para estarmos em paz. Porque a vida é esta, mas a vida continua com muito mais abundância. A vida da perenidade, do amor, da substância do éter, que é a pureza de Deus na grande graça. E por isso vamos reconhecer que somos pecadores.
confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolher a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, os santos, só vós, Senhor, Só vós, ó Filho Jesus Cristo, o o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, omnipotente e misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se um bocadinho, enquanto escutamos a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traga-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias chamou-a e disse: por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como estar vivo o Senhor Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse: não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze o pãozinho e traz-me aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias mandara. E comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela de farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh, minha alma louva o Senhor.
segunda leitura deste domingo, vamos falar da leitura da Epístola dos Hebreus. Cristão, não entrou no santuário feito por mãos humanos, figura de verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus, na nosso favor, e não entrou para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que entra de cada ano no santuário com sangue alheio. Neste caso, Cristo deveria ter aparecido muitas vezes destes princípios no mundo. Mas ele manifestou só uma vez, na plenitude de tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si e o mesmo. E como está determinado que os homens morram só uma vez e seguir a um julgamento, assim também Cristo, depois de ser oferecido só uma vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecer segunda vez sem aparência de pecado para dar salvação àqueles que esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com o pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deixou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía, para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Um momento sempre solene, e principalmente a mesa santa, que é a mesa da Eucaristia, onde o banquete se faz e realmente representa a figura do Filho do Homem. Quer dizer, nesta presença é aqui vive e estão nós, como realmente cristãos, católicos e apostólicos,
podemos nos debruçar sobre a mesa santa neste banquete espiritual que aqui o recebemos verdadeiramente, tal e qual ele está nos céus. Por estas situações e por estas razões devemos todos poder sentir no espírito de fé esta grande verdade e realidade de Deus, que ao longo da tradição, que se chama Vetro, Antigo Testamento, até a Boa Nova, que brevemente vai ser anunciado, esta Boa Nova, que é o Advento, o nascimento de Jesus. Ele chega e faz-se presente para o Novo Testamento, esta realidade em que vivemos, comungamos, também sofremos, mas nos alegramos porque temos a certeza que depois da quenose, da cruz, Ele ressuscita para nos dar vida e vida em plenitude. Isto é uma graça, é uma graça profunda no coração da humanidade. E só quem possa e deve e quer sentir esta grande graça pode realmente subtrair-se ao pecado e iniciar o plano da vida verdadeira. E este plano da vida verdadeira é o amor que temos que ter uns pelos outros, na razão de que, e só assim, podemos alcançar o reino dos céus. Mas acabámos de iniciar aqui a nossa Eucaristia e ouvimos a palavra na introdução do nosso irmão, que prepara isto sempre na grande realidade do que acontece, e a liturgia estava quase dita, sobretudo na primeira, segunda leitura e no Santo Evangelho. Aqui vou só parafrasear um ou outro momento. Depois de lido a primeira leitura, os cânticos que ouvimos, o Salmo maravilhoso e depois a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Hebreus e o Santo Evangelho de São Marcos, que está a terminar, porque vamos entrar no novo ciclo, no novo ano em igreja. Termina precisamente daqui a 2 semanas e pouco. E vamos iniciar o novo ano, não político, mas o novo ano em igreja. Mudamos isto de 3 em 3 anos, cada ano. Estamos no ano B, vamos passar ao ano C. Em igreja é assim. E reparai o que a liturgia hoje nos ofereceu. Para não estar a repetir claramente o que foi escutado, tanto pelo nosso irmão, pelos outros que acabaram aqui de dar a sua palavra. Na leitura de Deus, que na patrística, os grandes santos e sobretudo os escolhidos por Deus, para que eles fizessem realmente uma resenha acerca da liturgia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para termos hoje, nos tempos de hoje, esta grande graça que é a palavra de Deus. Está bem pensada. E reparai a beleza, o encanto, a poesia que se pode pensar neste momento de amor, que foi precisamente a primeira leitura. Depois chega a segunda leitura de São Paulo. Como sabemos, São Paulo é o pioneiro, o quase, em igreja, para que o sustentáculo da sua sabedoria e da sua palavra, da sua exposição, possa fazer o que nós somos, cada um de nós, sempre no espelho de Jesus Cristo. E reparamos depois, essencialmente neste meio, que é o Salmo responsorial, que vem precisamente à primeira leitura e que vai também ao Santo Evangelho, que fala precisamente da viúva, dos pobres, dos abandonados, daqueles que fraquejam e ninguém os ajuda. A palavra ausente de amor e carinho, porque não é só economicamente que devemos ajudar aqueles que precisam, também é o nosso dever, mas devemos usar e ajudar na participação e na partilha do nosso amor, da nossa palavra, da nossa doação. Visitar aqueles que precisam de ser visitados. E já não falo só nos hospitais. Falo nas ruas. Não é só nas ruas quando nós passamos por alguém e nos desviamos. E quantas vezes passamos por alguém conhecido que não queremos falar, porque nós somos teimosos nestas ações e fugimos para o passeio do lado. Ou baixamos os olhos para não cumprimentar. Devemos acrescentar isto também à nossa falta de fé, à falta de regozijo do amor de Deus que nos concebe na sua grandeza, na sua grandiosidade e nos faz falhar nestes momentos tão circunstanciais, que é precisamente estamos com o irmão, na paciência, no amor, na revelação e na partilha, na caridade. Temos que nos interrogar nesta ação da primeira leitura. Quando o profeta, esqueci do nome, qual é o nome do profeta da primeira leitura? Ótimo, pronto. Ainda bem
sabem que é o profeta Elias, um dos grandes profetas do Velho Testamento. Desta situação em que realmente ele encontra, reparai, uma mulher viúva, não de Jerusalém, uma pagã, fora das entradas de Jerusalém. Mas ele escolhe a ela para se dirigir, que não faltavam viúvas, provavelmente, em Jerusalém. Mas vai escolher uma de fora. Um gentio de fora, para mostrar realmente o que pretende dizer. Porque tudo isto é sequencial. E aqui a grande verdade dos sábios do tempo, os teólogos, que puseram estas leituras a poder dar vida aos dias de hoje. E já estamos em 2000 anos, ou quase. Quer dizer, no século II, foi que isto mais ou menos aconteceu. Preparar toda a liturgia, para que nós hoje, sem grande trabalho, possamos saborear o que os outros, entre noites e dias, consequentemente trabalharam para todos nós. Porque lá em cima é que dirige. E dirige através, depois do seu amado Filho, o Espírito Santo. Mas reparai, a viúva, sendo uma mulher de fora, viúva, não tinha nada. Naquele tempo, e não será que seja neste tempo também, as viúvas e os órfãos eram abandonados. As mulheres pouco valor tinham, entre aspas, o que eu quero dizer. Esqueceram-se do Gênesis. Quando Deus pretende à humanidade dar vida ao homem, no sopro, do barro, e que faz, e depois, também nas aspas, da costela do homem, nasce a mulher. Com todos os direitos. Não nasce porque ela é menor. Ela nasce com todos os direitos. Porque constitui uma pessoa, sendo a mesma pessoa, humana. Não é que, em termos de direitos civis ou políticos, ela tenha minoridade. Não. Nós é que confundimos isto tudo porque nos interessamos. E a classe dos homens, então, entende ou entendia, naquele tempo, tem que parar. Naquele tempo, não. Neste tempo ainda, tristemente, ainda elas são rebaixadas. Não falo claramente na Europa, mas falo pelo mundo inteiro, sobretudo na Ásia e naqueles locais em que agora constituem novamente momentos de sacrifício pelos sacrilégios que estão as guerras. Reparem, então acontece que a viúva foi, Elias, dirigiu-se a ela para lhe dar nome, pediu-lhe de beber. Ao mesmo tempo que ela vai para buscar água, ele diz, não recusou. Vai-lhe buscar, traz-me também um pão. A mulher assustou-se, preocupou-se. O único pão que tinha, a única migalha, se eu assim puder dizer que tinha, era para ela e para o filho, para depois morrerem. Porque não tinha, estavam numa crise de fome por aquelas terras. Gostava que pensassem isto na crise de fome, porque eu vou rematar claramente o que é a crise de fome numa substância étrea, numa substância do éter maravilhoso de Deus. Mas, então chega e, como nós ouvimos a história, e ele disse, não, traz-me um pão. E ela, coitada, disse, mas eu só tenho esse pão para mim, para o meu filho, e esperaram depois que a morte chegue. Elias, um dos grandes profetas da tradição, diz, vai, não te faltará pão. Não te faltará azeite. E por aí adiante aquelas coisas que escutamos. Mas reparem, ele disse, não te faltará. Mas não sei se vocês estiveram verdadeiramente atentos, e às vezes a palavra deve ser meditada, pelo menos a partir de hoje, meditada em casa, para que possamos colher as palavras e senti-las no nosso coração e delas fazermos a nossa catequese, a nossa doutrina da expansão à humanidade. E isto sempre à caridade do irmão. Não diz que vai sobrar. Não te faltará. Não disse te sobrará. Reparem, é diferente. As palavras são diferentes do profeta. Não te faltará. E não faltou, como nós ouvimos na descrição. Mas não vai dizer que vai sobrar. Pensai nisto também. Depois chega ao salmo que escutámos, e escutámos muito bem, novamente, a falar da pobreza, da fome, da caridade, do espanto da miserabilidade humana. E o salmista soa nos seus cânticos maravilhosos para mexer contigo, 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 comigo. E
e com a humanidade. Quanta fome está espalhada pelo mundo inteiro, quanta falta de caridade está espalhada pelo mundo inteiro. E o que é que nós fazemos? Aquela mulher foi buscar o último pão. Será que nós na nossa casa damos o último pão? Ou damos o que nos sobeja? Ou estamos preocupados, mas é que não nos falte? Porque depois chega a segunda leitura e o Evangelho, chega ao Evangelho e, mais uma vez, a viúva. Jesus, naquele tempo, no templo, a assistir a este panorama. A última vez que ele esteve no templo. Porque depois daí vem o caminho, realmente, da crucificação. Vem o caminho do seu sacrifício para a morte, para nos resgatar do pecado e nos salvar. Mas reparai, ele estava atento àqueles que davam. E nós sabemos isto. Não só em igreja, mas sabemos isto na nossa partilha uns com os outros. Damos o que nos sobra, não damos o que nos falta. Damos sempre aquilo que temos a mais, mas nunca damos ao momento em que estamos quase despejados de tudo, ou despojados de tudo. Não fazemos isso. E então, Jesus, ali atento. Todos deram, os tais escribas, sacerdotes, senhores do templo, e nós temos isto. E na igreja, tristemente na igreja, muito tristemente, ainda hoje, desde os tempos de outrora, se passa o mesmo. Importa mais é a importância dos primeiros lugares, importa mais é o nome, importa mais é o registro, importa mais é que digam. É o que importa nos grandes senhores. Eu falo contra mim, tentando ser uma pessoa humilde, mas ao mesmo tempo sei muito bem que é de lá de cima que nasce sempre, realmente, a fera, o perigo, bem de lá de cima. Então, o que é que aconteceu neste panorama todo? Jesus estava atento àqueles senhores, como já disse, aos doutores, aos escribas, aos sacerdotes, ao povo rico. E nós temos puritanos. Rico que rouba. Não nos esquecemos disto. O rico que rouba. Porque é preciso não ser rico, ser um homem rico, não um rico homem. Portanto, ou inverter. Um rico homem e não um homem rico. Mas reparai, vai a senhora, e nestas palavras que eu quero transmitir convosco, e aquela viúva, sem nada, chega ali, coloca os últimos centavos que tem. Os outros puseram grandes moedas, se calhar de ouro do tempo. Ela põe. Vamos pensar no tempo dos nossos escudos, que às vezes eu tenho saudades do escudo, sabeis? Portanto, vamos pensar, pronto, estamos numa forma moderna e vamos viver o modernismo. Esta forma contemporânea, e vamos pensar no centavo. Se calhar tinha 2 centavos, colocou-os lá. Únicos que tinha no seu bolso. O grande cofre, o grande banco, a grande história do dinheiro daquela mulher eram 2 centavos. Mas tirou do bolso e deu. Reparei o que Jesus depois faz com os discípulos. Chama-os à atenção. Reparei. Todos deram o que lhes sujava, o que sobrava. Isto que eu estava a dizer há pouco. Não era o que lhes faltava. Era o que lhes sobrava de sobrar. Deram. Foi acolhido. E ela foi dar tudo quanto tinha. Onde é que está a maior graça? Onde é que está realmente o amor de Deus circunscrito nesta passagem? É precisamente quando nós nos despojamos, nos despimos de tudo e somos realmente numa entrega total à vontade de Deus, porque junto dos irmãos. É evidente que nós precisamos de subsistir numa casa em que temos igreja, ou que seja uma comunidade mais pequena, que seja maior. É evidente que precisamos também de alguma coisa. Mas não é o padre que precisa de pedir. São as pessoas que precisam de perceber que há gastos que se fazem e devem colaborar. Não é preciso que se passe, como sempre de todo lado, e nos nossos irmãos evangélicos e por aí adiante, sem também fazer grande abordagem a isso, mas que passe as esmolas. Não é preciso. Porque se nós tivéssemos a certeza daquela mulher viúva, não precisávamos realmente que passássemos o tal dízimo, a tal história, não precisávamos. Só que nós temos e devemos ser pressionados a poder dar, porque não damos. Podemos ver uma telha a cair da casa de Deus. Podemos ver alguma coisa que falta uma manutenção. Fazemos de conta que não vemos. Exatamente
meus irmãos e minhas irmãs, como passamos na rua, fazemos de conta que não vemos. A maior dor do pecado não é o pecado em si, na Constituição. O pecado é o meu fingimento. É a minha vida de viver sempre olhando para o meu ego, que se chama egocentrismo e que não vejo realmente a representação do mundo em si. E isto é que realmente nos pode preocupar na virtude um dia de chegar no nosso tempo. Reparem, o nosso tempo não é contado por nós. Todos nós temos experiências do que é a morte. Não somos de cá. Acautelai-vos. Não somos de cá. Levai isto como atenção ao caminho da nossa vida. Devemos ser felizes? Claro. Devemos nos divertir? Claro. Devemos nos alegrar? Claro. Mas também devemos ter a certeza de que nos olhos do outro pode haver um mundo de sofrimento. E é aqui que a minha representação, é aqui que a minha herança como pessoa posso estar na contribuição, na partilha e no amor. Se eu olho para os olhos do outro, só quando o vejo com lágrimas é que me lembro que ele existe, mas existe muita gente com um vestido, existe muita gente com umas calças, com uma gravata e que está cheio de fome. É preciso escutar estas coisas. E só podemos escutar quando nos afastamos do nosso mundo, da poeira do pecado, para poder realmente ter luz. E esta luz só se ilumina quando nós, abertos, francos, visivelmente atentos, temos o nosso irmão como meta a colaboração, que se chama em igreja sempre ajuda, partilha e na convivência do amor. Quantas vezes nós, pelo menos nós sacerdotes, temos esse dever de visitar os doentes. Eu cheguei do Brasil na sexta-feira. No sábado, fui ver doentes. Passei na rua, não me envergonhei, nem me envergonho. Não dou, porque eu também não tenho para dar, mas dou. Dou-me a mim próprio. Sentei-me junto de alguém aqui na nossa cidade, desprezado, a conversar. E fiz o sinal da cruz. E o homem beijou-me as mãos. Não queria eu. Faço como Santo Padre. Quando alguém se ajoelha junto dele, ele tem esta dignidade. Ele levanta a pessoa. Não permite que se ajoelhem a beijá-lo e ficar de joelhos. Não. Ele levanta imediatamente a pessoa. Não humilha ninguém. E foi neste sentido também desta entrega que nós temos pensado e ver. Não é só realmente... Eu vi e vejo, e termino com isto, que me assusta. Se existir uma festa, não tenho nada contra, uma festa de cantoria, porque vem aí um ator qualquer, enchem-se as ruas, enchem-se os teatros. Estão repletas os complexos, tudo repleto. Arrancam os cabelos aquelas raparigas novas, aqueles rapazes novos. Quase que arrancam as unhas. Porque estão a ouvir alguém a cantar, ficam num êxtase doentio. Estão carregados de gente. Depois nós sabemos também que se passam muitas coisas. Não importa. Perguntamos na casa de Deus quantos de nós por lá passamos. Perguntamos para as coisas de Deus como antigamente se fazia nas famílias, que e qual a oração fazemos. Aonde vai o terço? Ela está aqui. É uma imagem. Os evangélicos têm razão, isto é uma imagem. Não é para adorar, ninguém adora imagens. Venera-se, que é bem diferente. Venera-se é um cumprimento de respeito. Como eu tenho respeito pelo meu amigo, pelo meu familiar, pelos meus pais e por aí adiante. É respeito. Porque a imagem só nos representa. É como nós temos uma fotografia de alguém que vai daqui para a Venezuela e nós podemos recordar da pessoa. O mais possível é ver a fotografia da própria pessoa. É a mesma coisa. Portanto, ninguém está a adorar nada. Só se adora Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Na pessoa do seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Nossa Senhora é também uma forma de venerar, de se cumprimentar. Como chegar ao sacrário, aqui não, porque o espaço é pequeno, e ou numa igreja, ou quando estamos, ou quando passa o Santíssimo Sacramento, na altura do corpo de Deus, em que as pessoas
Passar aquilo é como que seja uma festa. Não é! Passar Deus junto de cada um de nós. Ajoelhar é junoflexer assim, com o joelho cá em baixo. Não é fazer assim uma coisinha e cantarolar. Porque eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo, ou então penso nas minhas atrozes. Para me ajoelhar, vejo-me aflito. Não! Perante o Santíssimo, perante Deus, nós devemos nos ajoelhar. Perante a Nossa Senhora, devemos venerar na vénia. É uma verdade, estas coisas. Isto é catequese. E as homilias servem, além de tudo, para poder realmente recompor a palavra de Deus, mas também colaborar numa catequese a cada um de nós. E nesta catequese que eu quero falar convosco é como que esteja a fazer a oração daquilo que nos falha em casa. Eu pergunto, e não me canso de ensinar este sinal da cruz, porque vou terminá-lo outra vez assim, porque eu aprendi e amo uma coisa tão simples, mas se a gente aproxima-se tanto de Deus. Ao deitar, eu não sou nenhum cãozinho, porque eu gosto deles, mas também não sou nenhum gatinho, gosto deles. Não sou nenhum animal irracional, gosto deles. Eu sou um animal racional, filho de Deus, cristão batizado, e deito-me como um cão e como um gato. Estranho. A minha responsabilidade é os banquetes de diversão. E depois deito-me como um cão e um gato. Temos que nos interrogar. Por isso, cada um de nós que se lembre de passar na Sagrada Escritura, na Bíblia, num documento cristão, daqueles apontamentos dos santos, ler uma passagem de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, nosso padroeiro aqui, Santa Mónica. Perceber que uma mãe rezou 29 anos por um filho para se recompor, porque vivia o mundo, a mundanice. E a mãe rezou 29 anos e morreu sem o filho estar reconvertido. Mas quando morreu, o filho se reconverteu. E um dos maiores santos da Igreja, cujo livro, impressionante, que é preciso ser lido com responsabilidade, que é as Confissões. E também o livre-arbítrio, para percebermos qual esta dicotomia de palavras pode nos ajudar realmente a perceber as coisas de Deus. São homens inspirados pelo Divino Espírito Santo. E eles foram pecadores. Nós também somos pecadores. Precisamos é de nos reconciliar com o mesmo. E então, porque nos vamos reconciliar brevemente, neste advento, precisamos da confissão. A confissão não é olhar ou numa igreja e confesso-me a Deus. Um erro de nós cristãos batizados. Facilitamos as coisas. Olhando, não, vou confessar, eu confesso-me a Deus. Para que é que existe o sacerdote? Para que é que existe a sucessão apostólica de Pedro e por aí adiante que chega até nós como bispos? O que é que isto importou? Se não existe uma revelação clara da vontade e do amor de Deus, o sacramento da penitência e da confissão é um dever de cada cristão. Confissões coletivas são boas, mas só acontecem e devem acontecer em momentos próprios. Com a obrigação de cada um, nas suas faltas, depois de se recompor na confissão, junto do sacerdote, para poder, em nome de Deus, ser absolvido. Contrariamente, perdoai-me, se sou um pouco menos dócil. Continuamos em pecado. Quando estamos a confessar-nos a Deus, sabes porquê? É que quando eu não dou esmola, é a mesma coisa. Penso que Deus não vê. Mas Ele viu. Quando eu não dou o último tostão, dou aquilo que me sobra. Ele sabe ver tudo. Como vê os nossos pecados. E nós estamos a... Porque é fácil que nós não estamos a ver Deus. Sentimos... Confesso-me a Deus, está tudo resolvido. Não está resolvido. Porque eu preciso do momento da absolvição. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se isto não existir, eu não estou absolvido de nada. Portanto, continuo numa vida realmente. Perdoai-me de pecado. Estamos a chegar ao Advento, eu faço esse convite. Abri o vosso coração às portas do amor de Deus, à Igreja em si, que abre, e nós estamos preparados para esse tempo todo, para vos dar o tempo realmente penitencial. Por isso, sempre vos levantais, sempre vos deitais. Fazei desta forma, pelo sinal que nós sabemos todos, desde a catequese, mas eu vou-vos ensinar uma forma também muito bonita. Eu, como Deus me deito,
quando Deus me levanta, com a Virgem Santíssima e o Divino Espírito Santo, 3 vezes. Ao contrário, quando Deus me levanto, quando Deus me deito, com a Virgem Santíssima e o Divino Espírito Santo. Quando Deus me levanto, quando Deus me deito, com a Virgem Santíssima e o Divino Espírito Santo. Garanto-vos que uma profecia ides para o céu no fim da vossa vida. Passais a autoestrada do amor, a porta estreita faz assim. Parem com uma porta estreita para aqueles que se aliviam do seu pecado. A porta é estreita, mas quando a gente se alivia do nosso pecado, é isto. Mas para aliviar do nosso pecado, também temos que estar com as coisas de Deus. E quando nós estamos nesta bênção que fazemos assim, estamos precisamente a falar do momento mais triunfal do céu, que é a Igreja em si. Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso mesmo, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria de ser homem. Também por nós foi crucificado sob os 11 Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de glória e em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da toda a vida, e procede do Pai e do Filho, como Pai do Pai e do Filho, é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Comuna, Santa Católica Apostólica, professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, em Cristo, tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamos pela Igreja e pelos mais pobres da terra, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que recebeu como missão o encargo de se preparar como mais pobres, como fez Jesus Cristo, o Salvador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos países menos ricos deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia, e pelos que pensam nos que nada têm, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes, e por aqueles que quem falta o necessário, pelos que dão tudo que possuem, oremos. Ouvimos, Senhor. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, pelos que tomam iniciativas contra a fome e pelos que se abrem à verdadeira caridade, oremos. Ouvimos, Senhor. Por aqueles que as nossas casas estão doentes e pelos que, semelhança de Jesus, estendem a mão aos oprimidos e aos aflitos, oremos. Ouvimos, Senhor. Lembremos-nos também das vocações e dos seminários, dos educadores, dos professores e estudantes, dos nossos fiéis defuntos, que ainda há dias passámos realmente um momento de oração e de visita ao santuário da morte, que é vida. E visitámos, sempre que podemos, realmente, que não estão ali, estão pelo céu, mas de qualquer forma nos representa a sua imagem, que foi até ali, que nós, em procissão, nos despedimos. E lembrando também as intenções da nossa Santa Missa,
do dia de hoje. Todas as que tendes no vosso coração e nas vossas intenções são completamente válidas, igualmente como estas que aqui podem ser anunciadas. E vamos recordar o meu pai, Emérito Feliciano Camarinha, Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, um dos grandes fundadores deste momento e deste local, o engenheiro que foi vice-presidente desta igreja e Nosso Senhor também o chamou repentinamente, um jovem de 40 e poucos anos, Nelson Costa da Cunha. Lembrar também de uma família que me ajudou profundamente à pessoa que eu sou, como especialista de saúde, e tive num consultório durante anos que não paguei um centavo e só pude recebi lá de pacientes, e agradeço a esta família que me deu um espaço durante mais de 30 anos e que eu sempre tenho que os recordar nesta mensagem realmente póstuma, que é Dona Maria Rodrigues Oliveira e o seu marido e o filho António. Lembrar também os nossos irmãos da minha rua, Bento Lopes, esposa e filho Hermínio. Lembrar também dos meus amigos e que estão aqui presentes, a família António Areias Alves e esposa. Aqui do nosso Jorge Moisés Alexandre, nosso mestre daqui, o quase, Moisés Elias, aqui os nossos também irmãos, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, João da Silva Costa e esposa, e os pais da Dona Maria, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto da Silva Machado e filho Tony, daqui das pessoas que no Brasil muito me ajudaram para que eu possa ter a residência fixa no Brasil, o senhor João José Silva e a sua esposa Maria da Paz. Ao lembrar também aqui o senhor que conheci muitíssimo bem, um homem, e a primeira mobília que eu comprei sem dinheiro, a pagar por mês, que andei 2 anos a pagar, que tinha uma casa aqui no Campo da Vinha, e durante 2 anos andei a pagar a minha mobília, que ainda é que tenho no meu quarto. Comprei na casa deste senhor, que realmente me facilitou o pagamento, os poucos proventos que eu tinha. Nunca, e quando falhei o mês, nunca veio atrás de mim. Paguei tudo. E eu lembro-me sempre dele, que é o senhor José Torres Machado. Também aqui os pais, a mãe daqui do nosso amigo, da Algisa Mota, e pelas benditas almas do purgatório. E, mais uma vez, pelas intenções que cada um tem no seu coração. Lembrar a esposa aqui do senhor que às vezes vem aqui à missa, que há 2 semanas partiu para a eternidade, o senhor Barocas, que é um senhor já com alguma idade, e Nosso Senhor chamou a esposa dele. Vamos lembrar claramente estas estrofes de mensagem. Deus, bondade infinita, que sois o dom mais precioso dado aos homens, abri as nossas mãos aos que têm fome e os nossos corações àqueles que choram por terem amor, por não terem amor, nem pão, nem fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E mais uma vez, oremos, Senhor, ouvimos, Senhor. Vamos então, podem sentar-se um bocadinho, vamos dar continuidade, não aceleradamente, mas um bocadinho, para andar, vocês têm calma. Vinho do
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para o Rei glória do seu nome, para nosso bem e para a sua Santa Igreja. Oremos. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, o Papa Francisco, o nosso Patriarca José Fernando e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo liberai-me, água ao ar de Cristo lavai-me, paixão de Cristo confortai-me, ó bom Jesus ouvindo-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, e o inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me para vós, para que vos louve todos os santos por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão, vós que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos da vossa misericórdia que, pela ação do Espírito Santo, perseverem na vossa graça os que receberam a força do alto. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Agradeço-vos profundamente a vossa paciência, por estarem aqui com o Cristo e unido comigo também. Muito obrigado. Desculpai o tempo, temos que calhar aqui com o Sr. Engenheiro, que tem que fazer um documento mais pequeno, para também não demorar tanto tempo. Eu também não sou só o culpado, eu também o culpado. Está para começar a diminuir um bocadinho algumas frases para que vocês possam estar mais depressa para as vossas casas. Na certeza, porém, eu deixo só esta réstia. 1 hora ou 1h10 não é nada. É o que dais, de princípio, a Deus cada semana. 1 hora, 1h10, 1h15. É o que dais a Deus quase uma vez por semana. Mas se fores conversar aí com a vizinha do lado, ou ao telemóvel, tais 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. E pé. Se ao saírem daqui com a pressa, chegam lá fora, encontram alguém, estão mais 20 minutos ali fora. Por isso, na casa de Deus, é o dispêndio melhor que nós podemos fazer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, e por isto que eu estou a dizer, vos peço desculpa por, às vezes, ultrapassar um bocadinho mais o tempo. E em nome do Senhor Jesus, vos abençoo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Santo Domingo. Deus vos abençoe e proteja e Nossa Senhora vos ampare o caminho da vossa vida.
Assim seja.